Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Nada em economia é mais simbólico, expressa mais a confiança, a imagem. Enfim, nada é mais ícone na economia do que os títulos de dívida. Afinal, dívida é uma promessa para pagar o compromisso no futuro. O futuro a Deus pertence. Ninguém sabe, então, o ícone da confiança na economia, o ícone maior, é a própria dívida, os vários instrumentos de dívida que são criados. Pois bem, a OCDE acaba de divulgar o seu relatório global de dívida 2024, alerta para um ambiente de alto endividamento. Ainda antes da pandemia, da crise financeira americana em 2008, nesse período praticamente houve um estímulo ao endividamento. Baixas taxas de juros, os mercados de dívida, incluindo governos, empresas, se expandiram, segmentos de mercado de muito risco quando o futuro se torna incerto, como a construção civil, também se expandiram e endividaram. Inclusive na China houve uma bolha imobiliária que para muita gente lembra a própria bolha que surgiu nos Estados Unidos e estourou em 2008. O fato é que nada é mais ícone do estado da economia mundial hoje do que essa expansão rápida de um mercado de dívidas que gera dúvidas. O segmento mercado focado em títulos que financiam ou refinanciam projetos ambientais e projetos sociais também são ameaçados. O governo central, a relação da dívida em relação ao produto, dívida PIB do governo central nos países da OCDE chegou a 83% no final de 2023. Isso aqui é um aumento de 30% com relação a 2008, mesmo com a inflação que veio, que aumentou o crescimento do PIB, pelo menos em termos nominais, contribuiu para uma queda dessa proporção de pelo menos 10 pontos percentuais. Ainda assim, chegou a 30%. Professor Gilson, o que isso representa? A previsão da OCDE para o aumento da dívida pública, dívida dos governos, ainda agora, depois de todo esse crescimento, vai crescer ainda mais 56 trilhões de dólares só em 2024. São mais 2 trilhões comparados a 2023 e 30 trilhões comparados a 2008. Nesse mesmo período, a dívida das empresas privadas aumentou também. Foi de 21 trilhões para 34 trilhões. Ou seja, nós temos hoje mercado de dívida, tanto de governo quanto de empresas, flutuando aí no planeta em torno de 100 trilhões de dólares. Mais de 60% da dívida privada vem de empresas não financeiras, ou seja, é o mundo real, são as empresas se endividando, evidente, num ambiente de guerra e de muita incerteza sobre o equilíbrio geopolítico, inclusive no longo prazo, já se fala cada vez mais, até mesmo no uso de armas nucleares. Fica difícil acreditar no capitalismo, e o ícone maior do capitalismo são as dívidas. A taxa de juros reduzida levou a uma ampliação, praticamente a uma bolha, a fuga do mundo real para um futuro que se torna cada vez mais incerto. Eu volto daqui a 2 semanas comentando tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.